Mas vamos virar aqui o foco e ir para um outro tema talvez ainda mais polêmico. A homeopatia é defendida por muitas pessoas e é uma defesa fervorosa. Eles acham que aquilo é muito eficiente. Mas eu vejo que a maior parcela sequer entende ou sabe distinguir o que é homeopatia de fitoterapia e de outras variações. Então, eu queria começar por aí. Porque uma pessoa comum, se a gente parar alguém, nós estamos no Brasil, mas se a gente estivesse em São Paulo, vamos parar alguém na rua. O que é homeopatia? É o uso de medicina natural, da planta, da folha. A compreensão que as pessoas têm é isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a esclarecer por aí. Esse foi um dos motivos da gente escrever o livro Que Bobagem, porque muitas pessoas que usam essas práticas, não só a homeopatia, elas não sabem exatamente o que elas estão comprando, o que elas estão usando. Tem uma pesquisa interessante que foi conduzida aqui pelo Center for Inquiry, que inclusive eles processaram as farmácias, a rede de farmácias da Walgreens, da CVS e Walmart, né? Por vender produtos homeopáticos nas prateleiras sem a distinção, sem dizer que esses produtos são homeopáticos. Eles estão lá misturados com os outros remédios, e daí as pessoas se confundem e acham que estão comprando um remédio convencional. Então eles processaram essas grandes empresas. E eles também fizeram uma pesquisa com as pessoas que iam às farmácias e estavam comprando esses medicamentos que estão lá no balcão, que estão nas prateleiras. E eles perguntaram, então, para as pessoas se elas sabiam o que era o remédio, o que era homeopatia, como que o remédio era feito. E a grande maioria não só não sabia, como, quando recebeu a explicação, se sentiu extremamente enganada. Porque eram pessoas que realmente acreditavam que era remédio natural, remédio de planta, e não sabiam dos princípios gerais da homeopatia, das diluições infinitesimais, do similar cura similar, da teoria de quanto mais você dilui, mais potente fica. Explica isso para nós rapidamente. Vamos lá. Então, o que é homeopatia? Porque tô com alguma coisa, quero usar o gengibre, vou fazer um chá de gengibre. Isso não é homeopatia. De jeito nenhum, isso é um chá de gengibre, que pode ter propriedades que vêm do gengibre. E que isso vocês não contestam. Cada fitoterápico, cada remédio feito de planta tem que ser avaliado individualmente, para ver se ele tem realmente propriedades biológicas que podem dar um efeito. Aí você tem que testar se realmente essas propriedades biológicas estão resultando no efeito desejado, fazer um estudo de dosagem. Então, tudo isso, quando você tem uma proposta de um remédio fitoterápico, cada remédio fitoterápico vai ser avaliado individualmente. Então, vamos ver, isso é fitoterapia. Sim. E o que é homeopatia? A homeopatia é baseada em alguns princípios. Os principais são dois, que é o princípio do similar cura similar e o princípio das diluições infinitesimais. Similar cura similar quer dizer que algo que provoca numa pessoa saudável os sintomas de uma doença deve ser capaz de te curar dessa mesma doença. Então, por exemplo, vamos pegar algo que te provoca um sintoma. Café é algo que te provoca um sintoma. Você é uma pessoa saudável, você toma café, café é um estimulante, vai te manter ligado, acordado. Então, é um sintoma. Quem tem insônia sofre desse sintoma. A pessoa não consegue relaxar, não consegue dormir. Então, o café seria um bom candidato, de acordo com os princípios da homeopatia, para um remédio de similar cura similar. Provoca insônia, então deve ser capaz de curar a insônia. Mas daí a gente entra no outro princípio, não vão te mandar tomar café. Eles vão fazer um preparado homeopático à base de café. Então, eles têm que diluir o café. E essas diluições, que a gente chama de diluições infinitesimais, elas são diluições seriadas que chegam a potências de 10 a 30, 10 a 60, 10 a 120. Ou seja, imagina o número de zeros que tem atrás disso. Ou seja, aí. Bem fraco. Não é fraco, não tem mais nada lá. E mais do que isso, mas então, se eu tenho um problema, porque o café me estimula, a homeopatia vai lá e fala, toma mais café? Por mais que
Toma café ultra diluído, que na verdade é água. Porque não é o café que vai te curar. É a memória da água do café. A água lembra do café, que serviu para fazer essas diluições, mas na sua solução final só tem água, não tem mais café, porque ele foi ultra diluído. Então não sobrou mais café, é água ou álcool, dependendo de como você estiver fazendo a diluição. E daí você toma. Não serve para nada. Não, mas muita gente fica feliz. Mas quando a gente vê alguns produtos homeopáticos, a gente, às vezes até a embalagem faz referência a alguma... Quer dizer... Algum princípio ativo que foi diluído. Sim, eles dizem qual princípio ativo estava na solução original que foi diluída, mas daí eles trazem a anotação de estar diluído a 10 a 60. Eu vou, inclusive, fazer uma recomendação. Quem estiver assistindo ou ouvindo, entrar no LinkedIn da Pasternak e ela tem um vídeo muito bacana que ela mostra esse processo de diluição, para ficar ainda mais claro, né, como é isso. E só lembrando, Bruno, já que você chamou para o vídeo, que, gente, o vídeo é uma demonstração, é um vídeo. Quem quiser realmente entender tudo que a gente está conversando aqui, lê o livro. A gente tem um livro de 400 páginas. Só o capítulo de homeopatia traz 60 referências de trabalhos científicos. E daí a gente tem espaço para discutir esse assunto com muito mais propriedade. O vídeo é só para despertar curiosidade. Então, bom, isso por si só acho que mata uma crença de que as pessoas acreditam que homeopatia é o tratamento medicinal através de coisas naturais, e não é isso. Não. Então, isso a gente pode chamar de fitoterapia. Sim, isso seria muito mais fitoterapia, e como eu falei, fitoterápicos serão avaliados caso a caso. Não, na verdade eu entendi mal. Eu estava confundindo fitoterapia com homeopatia aqui. Mas o que eu queria acrescentar é que, e mesmo assim, a solução básica, quer dizer, o produto que serve de base para as diluições infinitas da homeopatia, não é sempre necessariamente uma planta ou um derivado de planta. Não, pode ser qualquer coisa. É similar, cura similar. Não é planta cura. É similar. Para ter uma ideia, isso virou uma piada infinita. Teve um laboratório homeopático na Inglaterra que começou a vender um produto homeopático baseado em pedaços do Muro de Berlim. E chamava Berlin Wall mesmo, o preparado homeopático. Que era para tratar a ansiedade de separação, porque o muro mantinha o povo alemão separado, então ele causava o sintoma da separação. Mas qual é a lógica? Similar cura similar e se tem diluição, vamos falar uma coisa muito assim. Aspirina, que é o nome comercial. Eu vou lá e pego uma aspirina, esmago, aí, quer dizer, coloco dentro da xícara, imaginando que dê para fazer daquele jeito que eu vi o vídeo. E aí, se eu vou diluindo, chega uma hora que não tem mais... Nada. Não tem mais nada. E aí eu vou lá, embalo e vendo... Então, esperando que a crença das pessoas fala, não, isso aqui vai... Mas ó, você está desvirtuando aí o processo do remédio homeopático, Bruno, porque ele não parte de uma aspirina, ele parte de alguma coisa que seja capaz de te causar os sintomas de uma doença. A aspirina não te causa sintoma de doença. Então, você teria que achar alguma coisa que te causa os sintomas de uma doença. Lembrando que a gente está falando de uma doutrina que, quando foi inventada na Alemanha, no final do século XIX... 18, desculpa, é verdade. Não se tinha conhecimento sobre micro-organismos causadores de doença, anatomia humana, para entender realmente o que causa os sintomas da doença. Então, tudo que eles tinham para lidar naquela época eram os sintomas. E daí vem essa ideia de alguma coisa que te provoca sintomas similares à doença, deve ser capaz de te curar daquela mesma doença, porque eles não sabiam o que causava a doença. Da forma que vocês explicam, me parece um negócio... Me parece que a existência da homeopatia... Se eu fosse entrevistado 30 minutos antes de começar a nossa conversa, eu diria, homeopatia, medicina natural, faz sentido. Agora me parece um negócio tão bizarro, sem pé nem cabeça, que eu me questiono por que então isso ainda existe. E eu sei que vocês também, não sei se no livro, mas socialmente vocês também questionam por que isso muitas vezes é subsidiado, inclusive, pelo Serviço Público de Saúde, que me soa ainda mais bizarro. Na verdade, assim, tem, no caso específico do Brasil, tem muitas razões históricas para isso. A homeopatia chegou no Brasil no século XIX
e algumas décadas antes de chegar ao espiritismo, que também é uma religião que vem da França e chega no Brasil também no século XIX. E ao longo, na época da proclamação da República, essas coisas acabaram se misturando. Então a homeopatia meio que embarcou no movimento religioso espírita, que é um movimento que tinha influência na sociedade, ainda tem, e teve uma época, antes de existir SUS, antes de saúde pública no Brasil, que uma das poucas oportunidades que o brasileiro que não tinha dinheiro para pagar um médico tinha de ser atendido era com os homeopatas que faziam caridade, que atendiam de graça, e com os chamados médiuns receitistas, que eram os médiuns que baixava o espírito de um homeopata morto, e eles davam uma receita homeopática para a pessoa. Então, a homeopatia acabou ganhando uma penetração cultural no Brasil, porque ela caminhou junto com um movimento religioso e porque teve uma época em que ela era o único tipo de atendimento médico que a população muito pobre tinha acesso. E aquilo, quer dizer, por mais que o remédio não sirva para nada, a função da pessoa ser atendida por alguém, ser ouvida, né, ela senta aqui, me conta qual é o seu problema, o que está doendo, onde está doendo, etc., é algo que, primeiro, gera o efeito placebo, quer dizer, a pessoa se sente mais tranquila com isso, e gera carinho, né? Quer dizer, as pessoas... houve uma ligação afetiva do povo brasileiro com a homeopatia e que se propagou ao longo do século XX, chegou no século XXI. E eu acho que essa ligação afetiva, ela existe até hoje. Quantas vezes a gente não escuta de pessoas que falam, tá bom, vocês falam que a homeopatia não funciona, só que eu vou no meu médico homeopata e a minha consulta dura 1 hora e ele pergunta ou ela pergunta como é que eu tô, como é que vai minha família e tá realmente interessada em saber como é que eu me sinto, e quando a gente vai num outro tipo de médico é 10 minutos, toma aqui seu remédio e vai embora. Então você vê que a ligação afetiva, ela continua existindo na doutrina e ela é importante. Talvez se tem alguma coisa que a gente pudesse aprender com os médicos homeopatas é ter realmente um atendimento mais carinhoso e compassivo. A qualidade do atendimento, né? Que isso não é o foco do nosso papo aqui, mas eu conheço muitos médicos, sou próximo de muitos médicos, isso não é ensinado, né? Não é ensinado e eles são colocados muitas vezes num ambiente de trabalho onde isso é impossível na prática, porque eles têm que atender de 10 em 10 minutos. Como que eles especialmente no serviço como que eles vão dar carinho e atenção? E a doutrina homeopática, ela tem essa ideia, né? A doutrina homeopática clássica, porque aí também tem subdivisões, tem heresias, tem um monte de coisa, mas a doutrina homeopática clássica é de que o remédio tem que ser receitado para a totalidade dos sintomas do paciente. Então, o homeopata que está seguindo todas as recomendações da doutrina dele, ele tem que conversar muito com o paciente, porque ele tem que saber tudo que o paciente está sentindo, porque ele vai receitar para a totalidade dos sintomas. Então não é só dor de dente. Eu estou com dor de dente, mas eu estou triste, mas minha mulher não gosta mais de mim. Quer dizer, o médico homeopata ele tem que saber por questões doutrinárias da totalidade da vida do paciente. Isso faz com que a consulta seja uma experiência diferente, sem dúvida. E afinal, quem que não gosta de se sentir cuidado assim? Todo mundo gosta de ser ouvido, né? Sim. Todo mundo, né? Não tem melhor forma de você se aproximar de alguém do que escutando.